Olá, muito bom dia para você que nos acompanha aqui pelo rádio e também pelas redes sociais. Hoje o nosso assunto é o esporte e também a saúde. Nós temos uma entrevista agendada com uma professora do curso de medicina lá da Unisa, a Universidade de Santo Amaro, para tratar sobre a importância de você se preparar para alguma atividade física. A gente sabe que agora o Brasil ficou em 12º lugar nas Olimpíadas de Tóquio, no quadro geral de medalhas, e isso tem incentivado cada vez mais as pessoas a buscarem atividades físicas. Algumas lojas que vendem online e também física têm registrado especialmente a venda de skates, depois que a Fadinha do Brasil fez um grande sucesso lá no Japão. Hoje, então, a nossa conversa é através do Google Meet com a doutora Nicole Queiroz. Ela é cardiologista do esporte e também professora lá na Unisa, na Faculdade de Medicina da Universidade de Santo Amaro. Tudo bem, doutora? Prazer conversar contigo. Tudo Como bem. está? Tudo bem, prazer é meu. Que bom, então. Doutora, vamos falar então sobre a prática do esporte, porque a gente sabe que esporte é saúde, mas parece que tem que também dar uma olhadinha antes na própria condição física para começar a prática esportiva. O que a senhora indica como médica para quem está querendo começar a praticar uma atividade física ou mesmo para aquelas pessoas que já iniciaram, mas que nunca buscaram acompanhamento médico para começar a prática? Importante a gente sempre fazer uma avaliação pré-esportiva. Independente se você vai fazer algum exame, o que é que o profissional vai pedir, o médico que tem já um conhecimento sobre atividade física, sobre o trabalho que o coração vai fazer nessa atividade física, ele vai direcionar o exame físico, as perguntas, estratificação de risco cardiovascular seu, e se você tem algum risco familiar e que se precisa ou não fazer alguns exames. Mas o que não pode deixar é de passar. A única atividade física que você pode fazer seguro é a caminhada. Só que, eventualmente, se tem dor no peito, palpitações, tontura, para e procura um profissional. Então, doutora, na verdade a gente escolhe os exercícios físicos que vão ser feitos a partir da atividade... a gente escolhe os exames, né? A partir da atividade que você pretende fazer. Então, dependendo de cada tipo de atividade, faz um exame. Não tem uma lista, assim, de exames que sejam padrões, assim, para cada atividade a gente faz, então, esta lista aqui, ou não existe isso? Não. Por isso até em que eu me interessei na especialidade e fiz um ano a mais de cardiologia do esporte, porque a gente entende que o indivíduo é um ser único e que eu preciso olhar ele como um todo e avaliar o coração, a atividade física e o quanto de fato esse coração pode fazer estando em segurança. Eu quero lembrar que a avaliação pré-esportiva é uma triagem muito bem feita, mas a gente não pode garantir que não ocorra um evento cardiovascular, que não ocorra alguma coisa. Recentemente caiu um jogador aí acho que na Eurocopa em campo, vocês assistirem, eu tenho certeza, que é um jogador jovem que foi amplamente avaliado. É um atleta, esse atleta vale muito dinheiro para o clube. O clube certamente avaliou ele antes. E mesmo assim aconteceu. Pois é, doutora, dá inclusive para nós elencarmos aqui quais são os principais problemas que podem ocorrer se essa pessoa não tiver um acompanhamento médico e não estiver apta também a realizar aquele tipo de exercício físico que ela pretende? Olha, o principal, o que mais é a minha atenção é voltada para evitar é a morte súbita no esporte. Ela é desencadeada, na sua maioria, por arritmia ou infarto. Então, a gente usa mais ou menos o crivo dos 35 anos, mais ou menos. Acima dos 35 anos ou 35 anos igual ou mais, eu vou ficar com medo de infarto. Menos, eu vou ficar com medo de arritmia. Mas não quer dizer que não possa se sobrepor. Tem anomalias congênitas da estrutura do seu coração, tem alterações e arritmias suas que você já nasceu com ela, e sua primeira apresentação dela vai ser a morte súbita. Então a gente precisa avaliar e tentar excluir as principais causas do evento adverso durante a atividade física. É importante falar isso então, a partir de 35 anos o cuidado tem que ser maior para quem vai praticar alguma atividade física. A gente sabe que as pessoas geralmente que estão na academia procuram uma avaliação antes de começar a fazer essa prática, mas tem também aquelas pessoas que no final de semana vão jogar com os amigos, né? Tem aquele futebol no final de semana. O risco é o mesmo, doutora? Essas pessoas também precisam fazer um acompanhamento médico para fazer, mesmo que seja aqueles minutinhos lá de jogo no final de semana? Sim, porque na verdade seu coração não entende ele como um condicionamento, né? Se você faz uma atividade lúdica uma vez por semana, onde não tem constância, você para, come, bebe, o coração entende isso como não é agressão é uma palavra forte,
com um excesso de exercício, com uma atividade potencialmente agressiva. Ele vai trabalhar muito para poder superar aquela situação pontual, ele não está se adaptando, seu corpo não está se adaptando. Lembrando que a atividade esportiva, com intuito de saúde, ela tem exercícios repetitivos, mas cadenciados, com uma angulatura sempre igual, com intuito de saúde, onde há pausa entre as suas sequências de treinamento, tem o tempo de reabilitação do músculo, tem a sua frequência cardíaca limitada de acordo com a atividade e se você tem algum problema. Então, o futebol no final de semana é saudável para a mente, mas a gente tem que lembrar que ele não entra como prevenção para evento cardiovascular. A gente fala muito sobre 150 minutos semanais, mas o ideal é que seja uma caminhada ou uma atividade de moderada demanda cardiovascular, mas distribuída ao longo da semana. E é importante também a gente abordar esse ponto, né, doutora? O exercício, ele também é positivo para o coração, mas ele tem que ter esse acompanhamento para que esse início de exercício não prejudique a saúde desse paciente que eventualmente já esteja fragilizado. Para essas pessoas que têm arritmia, quem tem maior risco de ter algum problema cardíaco, existe também um exercício que seja mais indicado? Como é que se dosa também esse exercício para que ele retorne em saúde para essa própria pessoa? Na verdade, a gente não escolhe o exercício. Hoje, a minha função é te adaptar para que você consiga fazer o máximo de atividade que você deseja. Né? A medicina está para aliar e não para cercear. Eu vou identificar se você tem algum problema, tratar se você tem algum problema. E a gente, muitas vezes, através do teste ergométrico ou cardiopulmonar, a gente consegue estratificar mais ou menos a sua frequência cardíaca de segurança, através dos traçados, através dos gases trocados, através do exame em si, a gente faz essa avaliação. Aqui na nossa região isso é bem comum, dos clubes fazerem um chamado peneirão. Até antes da pandemia isso era muito mais frequente, aí vinham as crianças para demonstrar se eram boas no futebol ou não. E aí lá elas jogam, fazem os exercícios físicos, são avaliadas por essa comissão do clube. É sempre exigido também que haja um atestado médico sendo apresentado na hora que esse peneirão vai acontecer. Existe risco também para as crianças que praticam esporte e também falando sobre a criança na academia. Tem algum risco para o coração dela se ela for fazer, adolescentes no caso, né? Porque crianças não frequentam a academia, mas nesse sentido, qual é que é a orientação também para os pais prevenirem qualquer tipo de problema para os seus filhos? Sim, eles podem nascer com arritmias congênitas, é sempre a avaliação do pediatra no primeiro momento, quando é maiorzinho, com 13 anos habitualmente, já pode ir ao cardiologista. Sim, eu recebo cada vez mais pais conscientes que levam os filhos para fazer avaliação. E para a peneira tem pai que vai contar a história do clube, porque a gente pergunta toda a vida acadêmica não, toda a vida esportiva desse paciente. Eu recebo crianças que estão entrando na escolinha de 3, 4 anos já. Cada vez mais, às vezes eu me pergunto como, mas eu entendo, porque a atividade física tem que estar dentro de você como se fosse seu hábito de escovar o dente. A gente sabe que exercício físico salva vidas e que eles treinam as habilidades e quem quer muito alguma coisa, seja o pai, seja a criança, eles começam muito cedo. Então a avaliação do pediatra tem que ser ponto A. Criança que vai fazer atividade física que não é lúdica, que não é brincar, correr, pega, e sim que ele vai obedecer uma sequência de treinamento, vai ter escalonamento de força, ele precisa ser avaliado pelo pediatra antes, sim. Doutora, e para aqueles esportistas que já estão praticando, começaram o esporte fazendo avaliação médica, essas pessoas que já frequentam a academia com certa regularidade também, elas precisam voltar depois ao consultório para manter essa avaliação? Qual é que é a rotina depois que a prática esportiva já começa, iniciando já também com essa orientação médica? Tudo depende. Então, se você tem alguma doença tipo pressão alta, colesterol, diabetes, pode ser que você retorne a cada 6 meses se estiver tudo ok. Alguns atletas eu acabo vendo, esportistas, né, porque não envolve dinheiro, eu acabo vendo a cada 4 meses. Aqueles que são absolutamente normais,
e que não usam nenhum tipo de substância não prescrita por médico voltam uma vez no ano. Agora, existem sim esportistas que usam esteroide anabolizante, onde a gente desaconselha veemente, que não tenho estudos, eu não prescrevo, quando eu não tenho essa prática, eu acabo pedindo para que volte ao consultório antes, para a gente ver se fez algum tipo de estrago. Anabolizantes, isso engloba também aquelas vitaminas, as proteínas, a gente sabe que tem whey, é a mesma coisa, doutora? Não é a mesma coisa. Esteroide anabolizante são substâncias que mimetizam hormônios humanos. Whey, proteínas, suplementos, carboidratos em gel, em fração, eles são super bem-vindos e necessários sim para a reconstrução do músculo do pós-exercício, mas a gente individualiza também para atividade física, quantidade, e se há ou não um dano muscular muito grande, que ele precisa de realmente esse pool de proteína para poder se reconstituir após a atividade. Certo. Então a dica não é, doutora? Agora, inspirados pelas Olimpíadas, quem quiser começar a praticar um esporte, que antes procure o médico, faça aí a sua avaliação, faz aquele check-up e aí sim tem aí mais tranquilidade na hora de fazer os exercícios e vai conseguir reverter essa atividade de fato em saúde. Muito obrigado pela tua participação aqui conosco, doutora, e a Rede Tua Rádio fica à disposição. Eu agradeço o convite e por favor, pessoas, façam exercício físico. Ele é importante demais. Muito obrigado. Nós conversamos aqui através dessa reunião pelo Google Meet com a doutora Nicole Queiroz. Ela que é médica, cardiologista e também professora universitária na Faculdade de Medicina, a Unisa, Universidade de Santo Amaro, que conversou conosco nessa manhã.